Boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente está falando aí de espelhos planos. A gente acabou de falar sobre ângulo de visão, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pegadinha que aparece, porque ele fala, conforme você vai se afastando, a imagem vai diminuir de tamanho. Na verdade, não. Quem vai diminuindo é o seu ângulo visual, né? Mas o tamanho da imagem mantém o mesmo. Beleza. Aí outra coisa bastante importante de um espelho é isso aqui, ó, que é bem parecido, só que daí é o campo visual, que seria a quantidade de coisas que você enxerga usando aquele espelho. Olha só para você perceber como que a gente vai fazer isso. Tá, eu vou pegar aqui alguns pontos, tá? Então vou pegar assim, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, tá bom já. Não, mais um, ponto 6. Pronto. Beleza, aí eu vou pegar aqui um espelhozinho. Colocar aqui mesmo, tá bom já. Pegar aqui um espelhozinho, então ele tem um tamanho finito, né, ele existe. E eu me encontro nessa posição que tá aqui, ó. Então vou pegar aqui um olho, bonitinho. Parece um cone, mas é um olhozinho. E agora eu queria saber, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais pontos eu consigo enxergar, ou se são todos, pode ser que sejam todos, né? Pode ser que eu enxergue só um, pode ser que eu enxergue 2, 3, enfim. Quais pontos eu consigo enxergar quando eu olho para aquele espelho, né? Claro que se eu olhar para cima eu vou ver esses pontos todos, mas usando o espelho, qual que eu vou enxergar? Né? Possivelmente você já ouviu isso alguma vez na sua vida, né? E isso aqui é cara de questão do Enem. Falar de campo de visão, que aconteceu algum acidente, que a pessoa estava dirigindo, passou um motoqueiro, né? O cara que ia entregar lá a comida, aí passou rapidão que não estava no campo de visão da pessoa, e a pessoa fechou ele. Acontece, porque o campo de visão depende do tamanho do espelho, que é o retrovisor, depende de como você olha para ele, depende de vários fatores. Beleza, agora olha só, ó. O que tem que acontecer para que a pessoa enxergue um objeto desse usando o espelho? Tem que sair um raio de luz do objeto, bater no espelho e ir até a pessoa, concorda? Eu vou fazer um só, ó. Faz o prolongamento do espelho só para a gente usar aquela reta perpendicular. Lembra dela? Ela é muito importante, ó. Então, vou fazer para o raio 2, tá? Para o objeto 2. Então, ó, você está vendo que ele tem 3 quadradinhos? Sim, e se tem 3 quadradinhos é porque a imagem vai estar 3 quadradinhos. Beleza. Então aqui seria, ó, a imagem do 2, aqui seriam 2 linhas. Aí, lembra que a gente falou que a pessoa tem a sensação que vem um raio de luz daqui? Então você vai fazer isso, ó, um raio de luz que faz, né, o prolongamento dele, ó, que sai aqui dessa imagem e ele vai lá em direção ao olho da pessoa, ó, né? Chega aqui no olho da pessoa. Só que a pergunta é, tá vindo dessa imagem? Não, tá vindo da onde? Tá vindo do objeto. Então, você vai marcar esse ponto que tá aqui, né? E esse ponto é importante por quê? Porque o raio, na verdade, saiu do seu objeto, bateu naquele pontinho que você conseguiu marcar e foi em direção ao olho da pessoa. Olha esse daí que você desenhou, né? Aquele ponto, ele está sobre o espelho? Sim. Se está sobre o espelho, aconteceu a reflexão? Sim. Então aquele ponto a pessoa vai enxergar. Só que olha só, se for, não precisa desenhar do ponto 1 não, tá? Se fosse do ponto 1, ó, aqui estaria a nossa imagem, certo? Sim ou não? Sim. Para a pessoa enxergar isso aqui, não teria que sair um raio dessa imagem, né? Desse ponto imagem. Aí a pessoa teria a sensação que está vindo daquele ponto imagem, ó. E esse aqui é o nosso raio. E olha só o que aconteceu dessa vez. Você está vendo que esse ponto aqui não está no espelho? Ou seja, esse ponto 1 a pessoa não vai enxergar, porque não tem espelho ali para fazer aquela reflexão. Só que, tá, você pode fazer isso para todos os pontos? Pode, mas são 6 pontos, né? Vai dar um trabalho a mais. Então a gente vai fazer um esqueminha para facilitar só, tá? Só para deixar mais fácil, só para deixar mais rápido, na verdade. Ao invés, eu vou apagar aqui algumas coisinhas, de colocar a imagem de todos os objetos, a gente vai colocar uma imagem só.
Apenas uma. Aí você fala assim, mas qual? A do olho. A gente vai fingir, essa palavra é legal, a gente vai fingir que é o olho que está lá atrás. Porque daí agora a gente faz um desenho só. Olha só como que fica mais fácil. Quer ver? Vou apagar esses aqui também, ó. Então você vai fazer exatamente a mesma coisa. Aí ao invés de projetar cada um dos pontinhos, você vem aqui no olho, mesma coisa, ó, tá vendo? Tem 3 quadradinhos para cima. Aí você vem aqui, 3 quadradinhos para baixo. Aí aqui vai ser a imagem do olho. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de desenhar, mas tá aqui, ó. E agora, o que tem que acontecer? Olha só. Para que você enxergue, não tem que passar pelo espelho, né? Então a gente vai desenhar aqueles raios que tangenciam as bordas, né? Ou se você quiser chamar de beira, pode ser também, mas beira é uma palavra muito feia, né? Fala sério. Mas olha só, ó. Então você vai colocar os raios, ó. Esse daqui que tangencia pela parte extrema de um espelho, né? E esse aqui também, ó. Aí você só faz a continuação. Então, ó, esse raio aqui, a continuação dele, aqui vai ser complicado, mas vamos lá. Estou me esforçando, hein? Aí. E esse daqui também. Então, ó, esses raios são os limites que vão chegar até o olho da pessoa. Aí você fala assim, professor, mas não tem aquele olho lá. Não tem mesmo. Então aqui é prolongamento, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar um pouquinho. Enfim, né? Aqui é prolongamento, ó. Aqui a borrachinha ela tá meio grande, né? Deixa eu ver se dá pra diminuir a borrachinha. Dá? Não. Só aparece limpar a tela. Enfim, ó. Aqui, lembra que atrás do espelho não existe raio de fato, né? Ali é só prolongamento, ó. Mas enfim, você entendeu. Não dá pra apagar tudo, você viu o tamanho da borracha, né? Então, na verdade, ó, os raios vêm ali dos objetos, né? No máximo com esses dois aqui, ó, aí eles vão em direção ao olho de verdade, ó. Aí você conseguiu ver que você fez ângulo antes igual ângulo depois, muito mais fácil daí. Então, quais são os objetos que você consegue enxergar? São os que estão dentro do campo de visão. São esses aqui, ó. Beleza? Então, ao invés de você, né, projetar todos os objetos, projeta apenas o olho, daí você facilita a vida, faz apenas um desenho. Então, isso aqui é o seu campo visual, tá? Esse é o campo de visão. E aqui, o mesmo pensamento aqui de cima, tá? Quanto mais perto, maior vai ser o campo visual, maior vai ser o ângulo, né? Quanto mais longe, menor vai ser o campo visual. Beleza? Então, quanto mais perto do espelho a pessoa estiver, maior é o campo visual. Quanto mais longe, menor vai ser o campo visual. Fechou. Com isso, ó, agora a gente vem, né? Tem uma parte que se chama translação e rotação do espelho. Translação e rotação. Aí, como a gente já está em espelho plano, não vou colocar espelho plano, né? Já está subentendido aí o que é. Onde eu vou fazer a translação, eu vou fazer com números para que você entenda de maneira bem mais fácil. E depois a gente generaliza isso, tá? Olha só, ó. Vou pegar aqui uma superfície, aí eu vou pegar um espelho e eu vou pegar um objeto. Aí eu vou deixar uma distância aqui, tá? Uma distância de 3. Beleza, agora já vai fazendo junto comigo, ó. Se eu tenho um objeto que está a uma certa distância, eu vou deixar número então, tá? Vou deixar 3, ó. 100 unidades. 3 do meu espelho é porque a 3 atrás desse espelho vai ter uma imagem. Concorda sim ou não? Sim, então você vem aqui e você já coloca a sua imagem. Beleza. Aí que a gente vai fazer, ó. O objeto eu vou manter ele no mesmo lugar. O objeto não vai mudar. Quem vai andar vai ser o espelho. Você fala assim, o espelho tem perna? Ah, pode ser um carro com retrovisor, né? Pode ser um guarda-roupa que a gente está levando, pode ser um espelho móvel, enfim, existem infinitas possibilidades, né? Então, ó, o objeto ficou no mesmo lugar, só que daí alguém veio, ó, e puxou o espelho. Aí puxou o espelho 2 metros para frente. Vamos, ó, tô fazendo com o número para ficar bem fácil o entendimento, tá? Se tinha uma distância de 3 e você afastou 2, o espelho veio para cá, ó.
Sim ou não? Sim. Qual que é a distância agora do objeto até o espelho? 5. Concorda? Porque foi o 3 com aquele 2 somado. Mas se você tem um espelho que está a 5 metros do objeto, é porque você vai ter uma imagem que está quanto do espelho? Que está a 5 também. Então aqui vai ter a nossa imagem. Então a pergunta a ser feita agora é: qual foi a distância que a imagem percorreu? Quanto que vale esse x que está aqui? Para você responder isso, eu vou até pintar duas distâncias. Olha só, ó. Isso aqui não tem 10? Isso aqui não tem 6? Sim ou não? De 10 para 6 tem uma distância que está faltando. Está faltando quanto? Está faltando 4, né? Então, aquele xzinho que está ali, ó, esse xzinho aqui vale 4 metros, né? Eu falei que não ia deixar a unidade, eu deixei aqui. Deixa sem unidade todo mundo, então. Ou coloca em todo mundo ou deixa sem todo mundo. Então, esse x aqui foi 4. Mas que eu quero que você tenha percebido que quando o espelho andou 2, a imagem andou 4. Se ao invés de ter andado 2 fosse 1, você ia chegar em quanto aqui? 2. Se tivesse andado 10, aqui seria 20. Se tivesse andado 1000, aqui seria 2000. O que você acabou de perceber? Que o deslocamento do espelho faz com que a imagem desloque o dobro. Para quê? Para manter essa simetria, para manter essa proporção. Então, tudo que o espelho faz, a imagem faz o dobro. Tudo que o espelho faz, a imagem faz o dobro. Então eu vou deixar esse desenhozinho aqui e já a gente monta uma tabelinha, ok? Agora, eu preciso que você não confunda as coisas. Vou até fazer do outro lado, ó. Meio que simultaneamente. Espelho, aqui, bonitinho. Objeto, do mesmo jeito que estava. 3 antes, 3 depois. Aí agora, ao invés de o espelho ter andado, eu vou fazer o objeto andar. Eu vou fazer então, o objeto veio 2 para trás, ó. Objeto veio 2 para trás. Então, o meu objeto agora se encontra nessa posição. Ele cresceu, né? Daí, calma. Aqui, ó, ele se encontra nessa posição. O espelho mantém no mesmo lugar, ó. O espelho fica na mesma posição. E agora, vamos ver distâncias, né? Como era 3 e você afastou 2, foi para 5 de novo. E se você tem um objeto a 5, é porque você tem uma imagem que está a 5 também, certo? Então, aqui vai ser a nossa imagem. E agora, o que eu quero saber? Agora eu quero saber quanto que é essa distância aqui, ó. Quanto que é esse x. Tenta você, sozinho, vai lá. Não é de decorar, é de você chegar na conclusão. Quanto que é a distância total antes? 6. Quanto que é a distância total depois? 10. Então foi de 6 para 10 de novo. Então tem 4 de deslocamento. Só que o objeto andou 2 já, né? Tá faltando quanto? Tá faltando apenas 2. Né? Ou seja, o que você acabou de perceber? Que se o objeto anda 2, a imagem anda 2. Se o objeto anda 1000, a imagem anda 1000. Qual que é a relação final? Tudo que o espelho faz, a imagem faz o dobro. Espelho para imagem, a relação é de 1 para 2. Tudo que o objeto faz, a imagem faz igual. Tudo bem? A imagem faz igual quando é o objeto. Então, olha só, duas tabelinhas. Espelho. Imagem. Depois, objeto, imagem. Monta junto comigo, olha só. Se o meu espelho andar a uma distância d, espelho, o que a imagem vai fazer? Espelho para a imagem, relação é de 1 para 2, não é? Então a imagem vai 2D. Mas se for objeto, objeto anda d, a imagem anda d também. Objeto para a imagem é 1 para 1. Beleza? Lembra que distância por tempo é velocidade? Então a velocidade é a mesma coisa. Se o espelho tem v, a imagem tem
2V. Isso aqui tudo em relação ao mesmo referencial, tudo bem? Tudo em relação a um objeto fixo ali, pode ser o chão, qualquer coisa. Agora, se for objeto, se esse aqui tem V, esse aqui vai ter V também. Ah, mas e rotação? Tem a demonstração, só que chega na mesma conclusão, então é uma coisa que não compensa você ficar 15 minutos fazendo. Então, se você girar um ângulo alfa, a imagem, 2 alfas. Mas se for objeto, se girar alfa, a imagem gira alfa também. Beleza? Então, ó, se quiser colocar a legendinha do lado, o D é distância, o V é velocidade e o alfa é um ângulo de rotação. D distância, V velocidade e o alfa ângulo de rotação. Fechou? Terminando de copiar aí rapidinho.